Mas agora vamos tratar de José Dias Toffoli. Vou falar sério. E já vou pedir vênia, vou pedir perdão, vou pedir calma aos ministros Alexandre de Moraes, ao ministro Gilmar Mendes e ao ministro Luiz Roberto Barroso. Sabe por que eu estou pedindo desculpa a vocês antecipadamente? Porque, na minha visão, Toffoli, José Dias Toffoli, é o ministro mais poderoso do Supremo Tribunal Federal. E eu explico por quê. Muita gente não olha para ele, muita gente trata ele até com preconceito. Trata com preconceito. Muita gente pensa que ele é um bobão. Ah, foi indicado ali pelo Lula, tal. É um cara qualquer. Negativo. O José Dias Toffoli tem o pleno domínio do Supremo Tribunal Federal. Daqueles ministros ali, talvez seja o único que conheça exatamente o que é o mundo digital, o mundo da informática. Ele conhece de verdade. Ele estudou, ele se assessorou muito bem, ele foi o cara que fez todos os avanços do próprio Supremo em termos de informática quando ele presidiu o Supremo. Toffoli, José Dias Toffoli. Ele é aquele que no bastidor faz as grandes articulações e quem, no fim, acaba aparecendo de protagonista é o ministro Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes ou então Luiz Roberto Barroso. Então, Toffoli é o cara. Então, nunca subestimem o Toffoli. 15 anos de Supremo Tribunal Federal, em 2009 chegou lá, indicado pelo presidente Lula. Mas muita gente fala também, ele foi indicado porque ele era amiguinho, o Lula era amigo do PT, o Zé Dirceu, ele foi assessor do Zé Dirceu, então foi o Dirceu quem colocou ele lá, da mesma forma como colocou o Joaquim Barbosa. Mais ou menos. O Toffoli entra na cota, uma cota que pertence, não sei por que motivo, à Advocacia Geral da União. Nós tivemos Gilmar Mendes, advogado-geral da União, indicado por Fernando Henrique ao Supremo Tribunal Federal. Tivemos José Dias Toffoli, advogado-geral da União, indicado ao Supremo por Lula. E o André Mendonça, advogado-geral da União, indicado ao Supremo por Jair Bolsonaro. A Advocacia Geral da União pode pedir música no Fantástico? É isso? Não, acho que não chega a tanto. Mas fica um indicativo de que passa por ali, passa pelo controle do órgão que manda judicialmente no governo federal, no Poder Executivo, está acima talvez até da máquina federal, para indicar quem vai estar no Supremo Tribunal Federal. A AGU pode ser uma espécie aí de superpoder dentro da República Brasileira e muita gente ainda não parou para pensar nisso mais seriamente. Então, pelo amor de Deus, nunca tratem o ministro Toffoli como alguém que é bobo, como alguém que não tem competência, como alguém que não sabe o que está fazendo no Supremo Tribunal Federal. Ele sabe, tem toda a competência para o que ele está fazendo no Supremo Tribunal Federal. 15 anos lá, não é à toa. Pode ser surpreendente. Toffoli, que os detratores dele reclamam, não passou nem num concurso de juiz. Mas a maioria dos membros do Supremo Tribunal Federal sequer foi magistrado de carreira. Nós temos uma falha estrutural na Constituição brasileira, mais uma, que não define claramente quem pode ser ministro do Supremo Tribunal Federal, ou efetivamente, quem indica o ministro do Supremo Tribunal Federal. Lá não está escrito que é o presidente da República que indica, não está escrito isso lá. O presidente da República nomeia depois de uma sabatina, isso está escrito lá. Agora, quem indica é um vazio. Isso já poderia ter sido resolvido pelo Congresso Nacional, omisso, incompetente, medroso, covarde, que não quer tratar nunca das questões mais sérias relativas ao Supremo. Agora está começando, devagarinho, mas a gente não sabe se é para valer, se vai acontecer de verdade. Mas quem indica ministro para o Supremo? A gente aqui vai na tradição. Uma tradição sempre imitando o outro, imitando os Estados Unidos da América, que é o presidente que indica. Aqui no Brasil não está escrito na Carta de 88 que é o presidente que indica. Diz que
repito, nomeia quem passar na sabatina no Senado. Então a gente tinha que ter um mecanismo para indicar ministro do Supremo e definir, de repente, aproveitar já que vai mexer no critério de indicação, já aproveita, define um mandato fixo para eles, define atribuições que eles precisam ter e aonde eles podem ser punidos e por que motivo podem ser eventualmente punidos se cometerem o crime de abuso de autoridade. Então, vamos tratar disso, Congresso Nacional? Vamos não, né? Vamos não. Tem mais coisa para fazer aí, né? Vocês têm muita coisa importante para fazer em Brasília, então vocês não vão tratar disso, não. Enquanto isso, na sala de justiça, quem continua mandando não é o Batman, nem o Superman, nem a Mulher Maravilha. É o Toffoli, é o Gilmar Mendes, é Alexandre de Moraes e quem estiver acima deles. Porque não podemos partilhar da ilusão de que eles é que mandam no Brasil. Não. O que manda no Brasil é uma superestrutura da qual eles fazem parte desse mecanismo. Por isso que eu fiquei até intrigado quando o Toffoli citou Tropa de Elite. Porque o Tropa de Elite, um filme muito famoso, né? Teve 2 episódios interessantíssimos. Não sei se o Toffoli se referiu ao Tropa de Elite 1 ou Tropa de Elite 2, do cineasta José Padilha, que nem pôde permanecer no Brasil porque ele criticou o tal do sistema. Complete a frase para mim. O sistema é... Vai, completa a frase. O sistema é... Capitão Nascimento falava. O sistema é Flórida. É Flórida o sistema. Então, Capitão Nascimento já dizia isso. Será que o Toffoli agora quis dar uma de Capitão Nascimento para cima da gente? Que ele disse que o papel de um integrante do STF é enfrentar adversidades e tomar decisões que podem gerar controvérsia. Espera aí, esse é o papel do ministro do Supremo? Não está escrito na Constituição isso, não. E, pela lógica, o papel de um magistrado é julgar. O papel primordial de um juiz é estabelecer a justiça. Não está escrito que tem a ver com intervenção, com política, com... O Toffoli mesmo já disse que o Supremo seria o poder moderador. Uma outra vez ele disse que o Supremo seria o editor da nação. O Supremo nem é poder moderador, também não é editor da nação, mas deveria ser o guardião da Constituição, aquele que proíbe, impede qualquer um que ouse abusar da autoridade contra o texto constitucional. E isso aí é um caso que vale até para quem trabalha no Supremo Tribunal Federal também. Vale para todos, né? Ou não vale para todos, ou não vale para ninguém. Então o Brasil vive esse impasse institucional. E eu repito, Toffoli é um dos mais poderosos ministros do Supremo, o grande articulador do que acontece ali, e ele age espertamente, sabiamente, inteligentemente, mais na sombra do que se expondo. De vez em quando ele se expõe também, mas a maioria das articulações bem-sucedidas que ele faz no gabinete e todo mundo pensa que quem está tocando o barco é o Alexandre, quem está tocando o barco é o Gilmar, quem está tocando é o Barroso. Não. Tanto que eu gosto de lembrar que quem instaurou o tal inquérito do fim do mundo, criticado pelo ministro Marco Aurélio de Mello, foi José Dias Toffoli. Ele instaurou e escalou o Alexandre de Moraes para tocar. Então, quem manda no Supremo é quem? Ah, deve ser o Capitão Nascimento.